Olá, estamos aqui de novo, eu, juntamente com vocês, estimados alunos. Nós vamos hoje trabalhar a mobilidade da população brasileira, assunto que vai da página 418 a 424, onde vamos analisar os fatores atrativos que influenciam na mobilidade da população mundial. População mundial, não é Brasil, né? Os fatores repulsivos e o fluxo de migrantes no Brasil e no mundo. Porém, antes de mais nada, nós temos que resolver algumas questões, né, nossas de assunto passado, que versou sobre o crescimento da população mundial. Mas dessa vez eu vou escolher apenas questões num total de 3, porque eu tenho feito muitas, está facilitando muito vocês para responder aos meus exercícios. Vou responder apenas 3 e o resto é com vocês. Vocês deverão me entregar até a quarta-feira da próxima semana. É isso? Muito bem. Sobre o assunto crescimento da população brasileira, eu escolhi a questão número 1 da página 408. Vocês devem estar aí com o livro. A questão número 1 da página 408, evidentemente, né? Diz que os acontecimentos abaixo refletem uma importante mudança ocorrida entre o século XIX e início do século XX. Verifique quais são esses acontecimentos e explique em que refletiram historicamente na população mundial. Então o autor faz as seguintes colocações: construção de rede de esgoto e distribuição de água tratada, ou seja, a melhoria na estrutura do saneamento básico, ok? Ampliação e melhoria da coleta de resíduos sólidos. Coleta de restos de papel, lataria, né? Restos que são muitas vezes também sobras de comida. Melhoria do serviço de saúde. O desenvolvimento da medicina. Ok. O avanço da medicina. O desenvolvimento de novos medicamentos, isso é típico da Europa. Isso porque depois da primeira Revolução Industrial, veio a Revolução Bioquímica. Alexandre Fleming, como eu falei na aula, descoberta da penicilina, e a partir daí, quimioterápicos e antibióticos, tudo isso deu um impulso muito grande na melhoria das condições de saúde para a população do velho mundo. Isso porque a primeira revolução industrial, inclusive além de outras que existiram, surgiu principalmente na Europa. Na Europa, não é? Muito bem. Olha, aí ele pergunta, verifique quais são esses acontecimentos e explique em que refletiram historicamente na população mundial. Refletir o quê? Na redução da taxa de mortalidade, né? Porque a vacinação imuniza, né? O desenvolvimento da medicina provoca também uma melhor assistência médica, hospitalar, força com isso a queda da mortalidade e, consequentemente, o desenvolvimento social e econômico impulsionar o crescimento populacional. Isso por quê? A princípio, apesar da mortalidade ter diminuído, a natalidade permaneceu alta. Só depois é que começou a declinar. Então a resposta da questão número 1 está aí. Vamos agora à questão número 3. Também da página 408. Quais fatores justificam a recente diminuição da taxa de natalidade dos países mais desenvolvidos e dos países menos desenvolvidos? Olha, eu preparei aqui algo
para vocês. Resposta: o aumento do custo de vida e criação dos filhos, os gastos com moradia e alimentos, vestuário, saúde, transporte, educação. Podemos acrescentar ainda a isso aí métodos contraceptivos, como a pílula anticoncepcional, né? A vasectomia, a utilização do DIU, que evita a gravidez, né? Intensificaram a redução da natalidade. Vamos incluir também o ingresso da mulher no mercado de trabalho. A mulher ocupada, ela se planeja melhor. Os casamentos, à medida que vão se tornando em idade mais tardia, porque a população ocupada tende a realizar o seu enlace matrimonial quando tiver economicamente estruturada e fazer com isso um planejamento familiar. É natural, né? Então, tudo isso faz com que a taxa de crescimento da população diminui, porque há uma redução da natalidade. Acrescente a tudo isso que a população envelhece, né? O número de adultos e de velhos torna-se cada vez maior. Passemos agora para a página 417. Na página 417, nós vamos encontrar uma questão que é a de número 3. A questão número 3 mostra o mapa da Alemanha, do Japão, da Itália, da Suécia e da França. Todos os países europeus. Aí ele coloca que, segundo o texto da página 413, vamos ver o que é que diz o texto da página 413, né? 410, 413. Segundo o texto da página 413, ele argumenta que os países representados por suas bandeiras, não é isso? Que são aqueles países, Alemanha, França, Inglaterra, etc., têm em comum. O que é que esses países têm em comum? São países desenvolvidos? São. São países de primeiro mundo? São. São países que a população goza de altíssimo padrão de vida? São. Ora, então os países considerados desenvolvidos, países que possuem elevada proporção de idosos. O padrão de vida elevado, né, aumenta o número de idosos. A longevidade é maior, a média de idade é maior, né, de sua população. Isto é, tem uma população envelhecida e uma reduzida proporção de crianças e jovens. Por quê? Nos países desenvolvidos é comum, né, a redução da taxa de natalidade. Ok? Muito bom. O resto, os demais quesitos, eu vou deixar ao encargo de vocês. Nós vamos agora, companheiros, né, dar início, né, ao assunto mobilidade da população mundial, que tem início na página, como eu já disse, 418. Ok? Bom. Aqui ele fala em migrações internas, migrações internacionais, migrações temporária, permanente, voluntária, espontânea, não é isso? Então, vamos lá, ok? Muito bem. Pessoal, migração. Isso eu tenho que repetir em quase todas as aulas, principalmente de 7º e 8º ano. Verdade? Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Embora vocês já tenham rapidamente absorvido isso aí, porque vocês são alunos inteligentes, né? A migração é o deslocamento de população em caráter individual ou coletivamente, definitivo ou temporário. Você migra sozinho ou grupo, individual ou em grupo, coletivamente. A migração quanto ao espaço pode ser internas e externas ou internacionais. Internas, né?
dentro de um país ou de uma região. E externas ou internacionais em países diferentes, ou de um país para outro. As migrações internas ou internacionais, né, podem ser continentais e transcontinentais. As migrações externas internacionais ou internacionais, do tipo continental, entre países do mesmo continente. Brasil, Bolívia, Brasil, Paraguai, né? França, Espanha, aí continente europeu, etc. E internacionais, entre países de continente diferente. Brasil, Japão, é uma migração da América do Sul para a Ásia. Austrália para a França, a migração do continente. Oceania para Europa, né? Bom, quanto ao tempo, elas podem ser temporárias e permanentes. Temporárias, elas vão e voltam, passam dias, semana, mês, ano, mas voltam. Permanente é quando o elemento migra para fixar residência, que sai do seu país para morar em outro país que não é o seu. Há também a migração voluntária, que pode ser também chamada de espontânea. Essa acontece por livre iniciativa do migrante. Ok? Muito bem. A migração forçada é provocada por conflitos, guerras, crises econômicas, provocando, no caso das crises econômicas, escassez de alimento e fome. Né? E o problema político que a Venezuela passou recentemente, né, gerou questões ou crise econômica. É evidente que o país chegou ao momento em que o trabalhador ganhava um salário mínimo e só dava para comprar um frango. Viver aqui nesse país como? Por isso muitos migraram para o Brasil. É isso? Da Venezuela para Roraima, em busca da liberdade e de melhores condições de vida. Gente, no ano de 2017, 258 milhões de pessoas viviam fora do país. Isso é uma média mundial. 258 milhões de pessoas em 2017 viviam em país onde não nasceram, país que não era o seu. 106 milhões desses vieram da Ásia. Olha só que absurdo. De 258 milhões de imigrantes vivendo em países que não eram o seu, da Ásia foram 106 milhões vivendo em outros países, fora do seu continente, que é a Ásia. Ok? Gente, os fluxos migratórios, normalmente, partem dos países mais pobres, dos países menos desenvolvidos. E o fator pioneiro, ou principal, é representado por desemprego, pelos baixos salários. Isso evidencia um problema. Qual é? Crises econômicas. É o fator econômico que mais pesa, que mais influencia na dinâmica populacional. Os países mais pobres são países de emigração, são países de saída de população, são áreas repulsivas. Grande parte dessa população sai à procura de emprego, aspirando melhores condições de vida e realizações econômicas. Ok? Muito bem. Eles vão para os países mais ricos. Ora, gente, sendo assim, os países mais ricos são áreas atrativas.
são áreas de entrada, são focos de imigração. Aí, por exemplo, a perspectiva de condições melhores de vida, salário mais elevado, inclusive, caracterizam essas áreas de economia mais forte. Ok? Muito bem. Pessoal, os fatores atrativos. Fazendo referência, por exemplo, os países ricos têm mais fatores atrativos para o imigrante. O que é que há nos países ricos que serve como atrativo para o imigrante? Oferta de emprego, oferta de trabalho. Para eles, há principalmente o fluxo de trabalhadores temporários. Esses trabalhadores temporários migram com a ideia de acumular riqueza, de acumular capital. Normalmente, na maioria das vezes, a migração temporária, eu vou trabalhar determinado tempo, vou conseguir um bom salário, vou juntar dinheiro e voltar para o meu país. É o que acontece. Por isso mesmo, muitos retornam ao país de onde vieram, ao juntar determinada quantia de dinheiro. Ok? Bom, esses países que são atrativos muitas vezes são usados pelo imigrante para a acumulação do capital e retornarem ao país de origem, a fim, muitas vezes, até mesmo de dar uma vida melhor à sua família. Pessoal, o Japão é um país que está admitindo muitos trabalhadores brasileiros. Os fatores atrativos motivam a imigração. Ou seja, melhor qualidade de vida, facilidade de acesso a medicamento e serviço de saúde no Japão. E até mesmo uma renda de trabalho obtida por várias profissões de maior valor, de maior quantitativo de capital. O trabalho é valorizado nesse país chamado Japão. Países mais desenvolvidos, ricos, são países em que normalmente a diminuição de jovens e de adultos, em consequência do baixo crescimento vegetativo e envelhecimento da população. O baixo crescimento vegetativo, representado pela baixa taxa de natalidade, o número de jovens diminui gradativamente, E o envelhecimento da população, o percentual de velho é grande e de adulto também. O que, conforme vimos na aula passada, isso provoca o quê? Um maior encargo econômico. Eu gostaria de, com isso, ver conclusões no final da página 419 do livro com vocês. Ok? Olha aqui, eu vou ler o que está escrito na página 19. Assim, muitos trabalhadores imigrantes acabam empregados em atividades de mais baixa remuneração que exigem pouca qualificação para os padrões econômicos daqueles países. Baixa remuneração em relação ao que os de habilidade maior recebem, mas que não compromete a sua qualidade de vida. Como no setor de comércio e serviço, na confecção e montagem de peças e componentes eletrônicos, nas indústrias. Com isso, houve um aumento significativo de imigrantes no total da população e na PEA de vários países desenvolvidos, resultado do fluxo desses trabalhadores. Ok? Muito bem. Pessoal,
Eu estou falando de fatores, é possível, né? Motivo político, ideológico, perseguições políticas e religiosas, o luteranismo, o calvinismo, muitos europeus católicos, protestantes, migraram, deixaram o país, né? Reforma luterana, calvinista. Temos ainda guerras, conflitos, causas civis e militares, étnico-raciais e conflitos também de ordem religiosa, né? Existem também fatores de origem natural, como catástrofes ambientais. Eu dei um toque sobre isso a vocês na semana passada. Uma erupção vulcânica, né, pode impelir a população a abandonar a área, estiagem e seca, né, como acontece em áreas do semiárido nordestino ainda nos dias de hoje, alagamento para a construção de represa, implantação de hidrelétricas, né, terremotos, tsunamis, etc. A gente tem um exemplo bem claro que em 2010 houve um terremoto que marcou profundamente o Haiti, provocou grande fluxo de imigrantes para o Brasil. Faça uma leitura da página 421 e 422. Vocês têm aí, é muito grande, eu não vou ler, porque não vai dar tempo. Fluxo de imigrantes no Brasil e no mundo. Ele fala dos haitianos, sua maioria entre os imigrantes no mercado formal brasileiro. Imigrante que tem a dificuldade, né, de se adaptar, de se integrar pela diferença de idiomas, né? Ele fala na página 422 sobre guerra, violência, perseguição, levam deslocamentos forçados ao nível sem precedente. Deslocamento forçado atinge recorde global, afeta 65,3 milhões de pessoas no mundo. Conflitos e desastres forçam 31 milhões a saírem de suas casas em 2016. Meus amigos, visto isso, a gente está encerrando a nossa aula de hoje. Vocês ficam com as questões das páginas 423 e 424. Pode mandar para o meu e-mail ou para o meu zap. Aqueles que tiverem alguma dificuldade, né, ou que não tenham opção para tal. Até a próxima.